Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nessa aula eu vou dar continuidade ao tema de competitividade e inovatividade que a gente começou a desenvolver na aula presencial, tá? Então esse complemento, só para a gente recapitular, tem o objetivo aqui de discutir conceitos teóricos e formas de mensurar a competitividade das empresas e de setores industriais, tá? Seja em nível nacional ou nível internacional. Então, em sala de aula, a gente discutiu basicamente três conceitos, né? Um conceito relacionado ao desempenho exportador, principalmente, né? O desempenho tanto no mercado interno quanto no mercado externo, uma forma de determinar se empresas ou setores industriais são competitivos. Tá? A gente trabalhou também o segundo conceito associado à eficiência produtiva, em que uma medida indireta seria o comparativo de preços, tá? de produtos vendidos no mercado nacional versus medidas vendidos e os preços internacionais, uma forma de avaliar se os produtos são competitivos ou não. A gente viu que tem algumas inconsistências, porque a gente pode chegar a conclusões diferentes a partir do mesmo indicador, sendo que preços mais baixos podem indicar competitividade, principalmente em produtos homogêneos, em que a redução de custo e o preço no mercado internacional é um fator determinante, mas, por outro lado, produtos de maior complexidade tecnológica tendem a ser mais caros, portanto, o preço mais alto também pode indicar produtos de maior qualidade, portanto, definir, né, uma maior competitividade de empresas e de setores de atividade. E por fim, a gente discutiu nessa aula presencial o conceito de tecnologia, em que a capacidade de gerar novos produtos, fazer melhorias de processos organizacionais e processos produtivos, etc., é um fator determinante da concorrência entre as empresas. Então, os esforços e os resultados obtidos do ponto de vista da inovação seriam determinantes para dizer se um setor de atividade ou uma empresa específica ela é competitiva no mercado ou não. Então a gente vai dar continuidade e falar de mais duas categorias, vamos dizer assim, de conceitos e indicadores que tem a ver com o estudo da competitividade das empresas. Então o primeiro deles está associado à ideia dos salários, tá? Ou seja, um pouco a ver com a questão da competitividade via custos, no sentido em que os salários pagos para os trabalhadores em determinado setor compõem uma parcela significativa dos custos e os setores de atividade ou as regiões, né, do mundo em que o trabalho pode ser mais barato, isso traria uma redução de custos e faria com que empresas em um determinado setor fossem mais competitivas. Tá? Então, essa é a ideia básica da mensuração do salário, né, seja do valor monetário dele ou da participação dos salários industriais no total dos custos das empresas e no seu comparativo internacional. Tá? Então, claro que isso tem muito a ver com alguns setores de atividade que se tornaram competitivos, principalmente com a ascensão aí do leste asiático em determinados setores de atividade, por exemplo, fabricação de tênis, fabricação de vestuário, outros itens, né, de menor valor agregado, em que o salário mais baixo representava um fator importante aí de competitividade. Tá? É claro que isso vai estar muito associado também com setores industriais e com produtos, né, em que os custos são importantes e o preço de venda é importante, tá? Ou seja, muito relacionado a produtos que são commodities, ou quase isso, né? Produtos padronizados, produtos homogêneos, em que o que vai ser determinante no mercado internacional vai ser justamente aí os preços que vão ser vendidos e aí o salário seria um componente-chave nesse sentido. Então aqui a gente está colocando tá, um estudo aqui do Mathias Mazière, aqui é de 87, ele está dizendo que os salários, né, a partir do estudo empírico, eles podem representar uma parcela menor nos custos industriais, portanto eles não são os determinantes totais aí. Tá? Então eles representam, no caso dos Estados Unidos, menos de um terço aí do custo total dos produtos. Então eles vão sugerir que o mais importante é analisar essa relação custo-produção, né? Ou seja, quanto que é o custo unitário efetivamente de determinadas mercadorias que são comparáveis ou são perfeitamente substituíveis para a gente determinar essa competitividade, né, baseada nesse conceito aí de custos. Tá? Além disso, esses autores verificaram que há uma variação menor entre países, né, em relação aos salários, embora a gente possa pensar nesse aspecto, né, ou seja, uma menor variação, desculpa, com relação ao custo unitário, né, quando a gente está com essa comparação entre equivalentes, e que há pouca relação entre o custo e o desempenho externo. Tá? Então isso também tem um pouco a ver com aquela discussão que a gente fez em sala de aula,
que é o chamado paradoxo de Caldor, né? Ou seja, o desempenho exportador crescente geralmente tem a ver com perda de competitividade via custos, porque se tratam aí de produtos industriais de maior complexidade e que envolvem custos crescentes, mas por outro lado também são produtos ou de maior qualidade ou que desempenham funções cujo desempenho para quem compra, né, se é uma máquina, um equipamento, é muito mais eficiente. Então esses elementos acabam se tornando mais determinantes da competitividade do que o custo efetivamente. Tá? Então, também né, uma crítica que se faz ao conceito de salário é que há fatores extra-custos, como qualificação da mão de obra, a idade da tecnologia dos bens de capital e a especialização produtiva, que vão determinar a competitividade. Né? Então, por exemplo, a idade da tecnologia dos bens de capital tem a ver com o maquinário né, que é utilizado na produção. Então, quem usa tecnologias mais antigas tende a ter uma produtividade menor do que as empresas que usam né, máquinas, equipamentos, ferramentas que são mais modernas, que aumentam a produtividade do trabalho. Além disso, existe uma discussão com relação à competitividade internacional, né, do ponto de vista da teoria neoestruturalista latino-americana, que vai dizer que a gente pode ter diferentes formas de competitividade. Uma delas seria indesejada, que é a competitividade espúria, que é baseada em fatores de curto prazo, como pagamento de baixos salários, manipulação cambial, subsídios a exportações, uma alta taxa de rentabilidade no mercado interno, né, que permite vender no mercado externo a preços mais baixos. Então, esse tipo de ação né, para tentar aumentar a competitividade da indústria nacional no setor externo ele pode melhorar o seu desempenho, mas ele traz impacto negativo em termos de coesão social. Né? Ou seja, baixo salário significa dizer que as pessoas vão estar trabalhando mais e recebendo menos. Portanto, isso cria né, uma desigualdade entre classe trabalhadora, por exemplo, né, e a classe de empresários ligados ao setor exportador. Né? Então, isso historicamente é um problema latino-americano, principalmente nos setores vinculados ao comércio exterior, então, ele vai dizer o seguinte: bom, esse tipo de competitividade ela é indesejada porque ela é espúria, tá? Ou seja, tem uma série de manipulações aqui para fazer com que os produtos sejam competitivos via preços e isso não traz um retorno em termos de desenvolvimento econômico desejado para essa região. E ele vai dizer que é, o Fernando Feinsilber né, vai dizer que a gente deveria buscar uma competitividade autêntica, né, que é aquela que requer o aumento da produtividade por meio do progresso técnico ou inovação tecnológica, são termos similares, que garantiria a sustentabilidade do desenvolvimento econômico no longo prazo. Então, isso tem a ver também com aquela ideia que a gente já discutiu de tecnologia, né? Ou seja, do conceito de tecnologia, e o que a gente vai ver mais para frente, que é o conceito produtividade. Tá? Bom, ainda com relação a essa questão dos salários, né, tem o trabalho aqui do Ricardo Tawil, que ele vai enfatizar que no caso brasileiro, que já está um pouco fora de data esse trabalho, que vai haver outros fatores que afetam a competitividade. Tá? Então ele minimiza o impacto de salários baixos sobre a competitividade e propõe que salários mais altos né, tendem a impulsionar a inovação e a eficiência. Então, isso geralmente vai estar associado a setores de atividade, por exemplo, a exploração de petróleo em alto mar requer aí o desenvolvimento tecnológico de diversos recursos que vai empregar uma série de engenheiros, contratação aí de profissionais de alto nível de qualificação e que essa classe trabalhador vai naturalmente receber salários mais altos, mas por sua vez eles conseguem trazer para as organizações empresariais soluções tecnológicas de maior complexidade e isso tem como resultado aí o aumento né, da produtividade ou da competitividade em nível nacional e internacional. Então, um pouco seria essa ideia de que, bom, só pagar salários baixos não é uma forma de aumentar a competitividade. Né? Pelo contrário, a gente teria que ter empregos de trabalhos mais bem qualificados, mais bem remunerados, porque isso impulsionaria a inovação e a eficiência produtiva. E também vai defender né, a política de valorização do trabalho, como investimentos em educação, treinamento, incentivo ao trabalho criativo para elevar a competitividade. Bom, então, assim, aqui algumas ideias com relação aos salários, que também são utilizados aí como um elemento de mensuração de competitividade, embora a gente tenha que tomar um cuidado aí, ou seja, nenhum dos conceitos que a gente está discutindo aqui, eles são deterministas, ou seja, são uma regra geral. Na verdade, a gente tem que também fazer as associações
pensando nos padrões de concorrência ou nas características específicas de cada setor de atividade, né? Então, se eu estou trabalhando com commodities, muito provavelmente elementos associados ao custo são importantes. E a gente vai ter um direcionamento da inovação para melhorias de processo, por exemplo. Mas quando a gente está trabalhando com outros setores de atividades com produtos diferenciados, tá? Então geralmente a capacidade de inovar em termos de produtos mais sofisticados, de qualidade superior e assim por diante, vão fazer com que a empresa seja mais competitiva e não necessariamente os elementos de salários baixos, baixos custos, etc, etc, são os relevantes para a gente dizer se uma empresa é competitiva ou não. Tá? Bom, de todas as formas, eu trouxe essa citação aqui que está no texto da Lia Agnauer, que é o texto de referência dessa aula, em que a gente tem o seguinte: bom, ao contrário de salários, né, há o consenso de que o aumento da produtividade em uma determinada indústria de um país em relação à mesma indústria nos países concorrentes está positivamente correlacionado com o aumento da competitividade. Tá? Então, esse elemento da produtividade é um elemento chave aqui para a gente dizer se o setor de atividade é mais ou menos produtivo. Tá? Então, assim, é uma métrica bastante usual em que vai relacionar o valor adicionado por uma empresa, um determinado período de tempo, ou por uma indústria, pelo pessoal ocupado. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está no nível da indústria, em que a gente tem o lambda aqui, que é o índice de produtividade do trabalho, que é dado pela razão do valor adicionado, né, em valores monetários, e o L, que é o número de pessoal ocupado ou o número de horas trabalhadas. Tá? Então, nem sempre a gente tem essa informação, mas ela seria mais adequada, ou seja, a quantidade de horas trabalhadas em relação aí ao valor adicionado. E basicamente o valor adicionado, só recapitulando, tá? Ele é a diferença do valor bruto da produção e do consumo intermediário, tá certo? Então, quanto maior for essa diferença, maior o valor adicionado, que é o recurso que fica com a organização para pagar outros fatores de produção, além, né, dos insumos que foram comprados ali dos seus fornecedores, né, que já foi descontado dessa equação. Então, é o que vai pagar os salários dos trabalhadores, juros eventuais aí para financiamentos bancários, etc. E, por fim, os lucros, né, dos proprietários ou dos acionistas. Então, basicamente, é a capacidade de gerar valor aí para os fatores, né, de produção vinculados aí a um determinado setor. Bom, esse conceito que eu estou apresentando, né, que é basicamente a produtividade do trabalho, tem algumas limitações, porque não vai considerar, por exemplo, as variações na composição da produção, horas trabalhadas por empregado, diferenças de preços e valor adicionado. Né? Então, como a gente está visualizando aqui, né, que o valor adicionado ele depende do valor bruto da produção, mas o valor bruto da produção basicamente é tudo que a empresa produziu num determinado período de tempo, geralmente um ano, vezes o seu preço de mercado. Então, se eu estou vendendo um produto que tem um preço de mercado maior, naturalmente, tá? O valor adicionado cresce e, portanto, cresce a produtividade. Então, essa produtividade mensurada pelo valor adicionado, pelo valor monetário, ele vai ter um componente de eficiência produtiva, que ela é técnica, né? Quantidades produzidas por trabalhador ou por hora trabalhada, e vai ter um outro componente que é o quanto vale esse produto, essa mercadoria que está sendo produzida pelo trabalhador. Né? Então, quanto mais valioso for, maior o seu preço no mercado, né? Maior é o valor adicionado. Então, isso também tem uma relação com a ideia da complexidade tecnológica do produto que está sendo entregue. E claro, também há desafios aqui quando a gente vai comparar internacionalmente, porque a gente pode ter variações de organização industrial e da qualidade dos produtos. Né? Então, às vezes a gente vai estar comparando os setores industriais equivalentes, mas a qualidade dos produtos são diferentes, portanto, seus preços são diferentes, e aí a produtividade também vai ser distinta. E também tem um elemento que está relacionado com essa equação, novamente, que é o que eu compro de terceiros. Tá? Ou seja, uma empresa que ela é mais integrada verticalmente, ou seja, ela faz mais etapas do processo produtivo internamente, ela tende a ter um valor adicionado maior porque ela está comprando menos, né, de empresas terceirizadas. Então, o que ela agrega de valor internamente é maior, comparativamente com uma empresa que é bastante terceirizada. Ou seja, se ela compra muito dos insumos de terceiros e ela faz uma pequena parte de agregação de valor, né, então, naturalmente, o seu valor adicionado é menor. Mas não significa dizer que ela não seja produtiva. Mas quando a gente faz esse comparativo por esse indicador, pode ser que a gente tenha distorções em função do grau de verticalização das empresas. Tá? Quando eu estou comparando principalmente em nível internacional. Então, isso pode acontecer. Então, assim, todos os conceitos que eu estou apresentando aqui e as suas métricas, naturalmente, têm vantagens e desvantagens em termos de comparativo internacional.
Mas, de todas as formas, né, esse aqui é um dos mais utilizados na literatura econômica. Bom, a gente tem algumas medidas alternativas, né, em atividades específicas. Por exemplo, no caso automotivo, a gente mede a produção em unidades físicas, né, por homens horas trabalhadas. E ainda assim, né, como eu já mencionei, ainda a gente tem essa, mesmo nesse caso, né, essa complexidade de comparação internacional, dado o nível de integração vertical, né? Ou seja, bom, se eu faço menos etapas internamente da montagem do carro, eu vou montar muito mais rápido que se eu tiver que fazer várias etapas, né? Fazer o motor, fazer o sistema de freio, fazer não sei o quê. Então eu vou é, montar menos carros por hora trabalhada do que se eu sou mais é, horizontal, né? Ou seja, já compro as peças, os componentes de outra empresa, então eu vou montar mais rápido porque eu já estou recebendo essas peças prontas para a montagem de outras empresas. Tá? Bom, a gente tem uma variante também da produtividade do trabalho, que é a produtividade total dos fatores. Tá? Então isso também é bastante utilizado aí na economia. E ela vai ser expressa, né, com a parte da produção que não pode ser explicada pelos insumos de capital e trabalho. Né? Ou seja, esse elemento aqui, A, geralmente na teoria neoclássica, vai ser associado aí a um coeficiente técnico de capacidade, produtividade, né? Que tem a ver com a tecnologia empregada na produção. Então, basicamente, a gente tem aqui nessa equação que tem esse coeficiente técnico A, que multiplica uma Cobb-Douglas, que é capital vezes trabalho, e alfa mais beta, que são as elasticidades da produção em relação ao capital de trabalho, né? Isso é o somatório da 1. Então, rearranjando a equação, basicamente a gente pode calcular essa produtividade total dos fatores pela razão de qual que é o valor do produto, então pode ser o valor bruto da produção, pode ser quantidades é, físicas, né, como eu mencionei, dividido pela quantidade de trabalho desculpa, quantidade de trabalho e quantidade de capital. Tá? Claro que mensurar a quantidade de capital, geralmente a gente vai trabalhar com valores monetários, que é expresso pelo ativo fixo, né, o ativo imobilizado empregado numa organização, mas naturalmente esse capital, como ele dá dado em valor monetário, ele não vai representar perfeitamente as características desse capital. Então, se eu tenho uma máquina, uma enchedora que faz 10 mil unidades, e tem um determinado valor, e a outra que faz 100 mil unidades, e seu valor não é muito diferente, tá? Isso não é captado perfeitamente aqui por esse valor. Né? Então, consequentemente, isso vai ser jogado por um resíduo que é para o ar aqui. Tá? De todas as formas, a gente vai ver que, dada a combinação capital-trabalho, algumas empresas vão ter uma maior produtividade, outras vão ter menos. Tá? Menos produtividade. Bom, então assim, a gente vai ter também, né, em setores de atividade, uma produtividade, seja ela total dos fatores ou a produtividade do trabalho, média do setor e o que cada uma empresa vai ter em termos de produtividade. Então, há necessariamente heterogeneidade nisso. Tá? Então, esse estudo aqui do Braga e do Ross revelaram que há variações de eficiência dentro de uma mesma indústria no Brasil. Então, naturalmente, você tem grandes empresas, pequenas empresas, empresas mais profissionais, empresas mais familiares, mais artesanais, mais automatizadas. Então, isso faz com que a gente tenha uma desigualdade em termos de produtividade. Então, as empresas competitivas, elas convivem com outras que são ineficientes. Né? Isso acaba afetando a média da competitividade industrial. Ou seja, se eu tenho uma empresa altamente produtiva, com um monte de empresas que são ineficientes, isso tende a trazer a média do setor para baixo. E quando a gente tem a homogeneidade, ou seja, as empresas são parecidas, isso pode indicar duas coisas. Se todas são produtivas, isso vai aumentar o nível de produtividade geral. Mas se todas são ineficientes, isso vai jogar para baixo. Tá? Então, o fato de ser homogêneo também não necessariamente determina se é mais competitivo ou menos competitivo. Né? Depende de qual onde está posicionada a régua da homogeneidade. Né? Se empresas mais produtivas ou menos produtivas. Bom, e tem essa discussão também, né, da questão da difusão do progresso técnico, do ponto de vista da teoria evolucionária, que diz o seguinte: bom, é, conforme há o aumento de empresas inovadoras, e elas vão crescendo na sua participação no mercado, a gente tende a aumentar a heterogeneidade no setor de atividade, porque essas empresas inovadoras elas ganham competitividade. Tá?
E claro, só vai haver uma homogeneização na medida que as outras empresas são capazes de ou inovar por si mesmas ou copiar a inovação da empresa líder. Então a gente tem sempre um movimento de inovação que gera heterogeneidade, mas depois a gente tem um movimento de difusão tecnológica que tende a reduzir a distância entre as empresas. Então isso aumenta a competitividade geral da indústria, né? Então, se você tem uma empresa que inova e se torna produtiva, as outras tentam imitar, e isso faz com que no agregado, né, todas elas aumentem a produtividade. Bom, então, como a gente está falando aqui do texto da Lia Gnauer, né, então ela faz uma proposição para a gente analisar a competitividade na economia brasileira, e ela traz uma definição de competitividade que é a seguinte, que é a capacidade de uma indústria produzir mercadorias com padrões de qualidade específicos, requeridos aí por mercados determinados, pode ser o mercado doméstico, o mercado internacional, mercados de países desenvolvidos ou de países em desenvolvimento, e assim vai, utilizando os recursos em níveis iguais ou inferiores aos que prevalecem em indústrias semelhantes no resto do mundo, né, durante um determinado período de tempo. Então, isso acaba trazendo uma conceituação que engloba vários aspectos da aula, tá? Tanto aqui o que eu discuti nessa videoaula, como o que a gente discutiu na aula em sala. Tá? Bom, então a determinação da competitividade, ela tem que ser sistêmica. Por quê? Porque ela também depende do ambiente socioeconômico, ou seja, não é só uma questão da empresa, não é só aquilo que ela é capaz de fazer, mas ela depende também do ambiente onde ela está inserida. Então, a infraestrutura científica e técnica e o sistema educacional qualificado vai prover, né, conhecimento e pessoal para fazer com que as empresas consigam trabalhar em alto nível de competitividade. E também tem os elementos das políticas, macro, comercial, taxa de câmbio, etc., que inevitavelmente acabam influenciando a competitividade das empresas, tanto no mercado internacional como no mercado doméstico. Ou seja, uma taxa de câmbio valorizada, real 1 para 1 com o dólar, por exemplo, faria com que as empresas sofressem, né, uma competição dos importados, inclusive no mercado doméstico. Né? Então, isso também influencia a sua capacidade de competição no mercado nacional. Além disso, a gente tem uma relação intersetorial para determinar a competitividade, ou seja, a competitividade da ponta, né, da empresa que vende, por exemplo, um bem de consumo para as famílias, ela depende de toda uma cadeia de fornecedores. Então, essa competitividade, ela depende dos chamados setores coparticipantes. Né? Então, para eu ser produtivo em preços, por exemplo, né, para entregar um produto final barato, eu dependo que todos os meus fornecedores de insumos também sejam competitivos no sentido de produzirem com máxima eficiência e com preços baixos para que eu consiga entregar um produto a preços competitivos lá na ponta. E a fragmentação do tecido industrial, ela pode enfraquecer a competitividade, principalmente quando a gente fala de fragmentação em nível internacional. Né? Ou seja, bom, para ser competitivo eu tenho que comprar aquilo que vem de um outro país. Né? Bom, o que vem de outro país não necessariamente vai me dar a eficiência máxima para eu ser competitivo. Pode ser porque o produto não vem com a qualidade desejada, ou porque o custo do frete é muito longo, ou porque é um setor que, em nível global, tem poder de mercado e, portanto, ele custa caro para mim. Enfim, então tem vários elementos aí que podem influenciar a competitividade de uma indústria específica. Tá? Além disso, a gente tem uma discussão com relação a diferentes setores, e basicamente a Lia está diferenciando setores de ponta, que seriam aqueles setores, né, mais intensivos em tecnologia, que vai ter a competitividade determinada pela capacidade de inovação e adaptação tecnológica. Então, indicadores como gasto em pesquisa e desenvolvimento, depósito de patentes, uso de tecnologia avançada na produção, são elementos chaves para que essas empresas sejam competitivas. Já em setores mais maduros, por exemplo, fabricação de carvão, fabricação de, sei lá, tecidos e assim vai, né? A eficiência vai ser mais importante. Então, o uso de técnicas modernas vai depender da evolução do setor. Então, outros indicadores como comparação de preço doméstico internacional, produtividade do trabalho ou a modernização dos equipamentos utilizados na produção vão ser elementos mais importantes aí para a análise da competitividade das empresas. Bom, e além disso, há uma proposta aqui de análise, né, principalmente em relação à heterogeneidade e análise por empresas, em que ela propõe o seguinte: o ideal seria a gente avaliar as empresas líderes e também as médias industriais para identificar se há
indústrias aí com alta heterogeneidade, tá? Ou seja, bom, se eu comparo a média da indústria e especificamente os dados das empresas líderes, se elas forem próximas, significa dizer que o restante da indústria também é competitiva ou tem o mesmo nível, né, de competitividade. Por outro lado, né, se houver discrepância, eu consigo dizer que há alta heterogeneidade, ou seja, as empresas são diferentes naquele setor e, portanto, eu vou ter a coexistência de empresas competitivas com empresas ineficientes. Tá? E a competitividade, naturalmente, depende de uma análise detalhada e integrada de fatores macro, sociais e específicos de cada setor. Ou seja, o que vale para um determinado setor de atividade, fabricação de tênis, não necessariamente é a mesma coisa para produtos farmacêuticos. Tá? Então, por isso que é importante a gente considerar as especificidades de cada setor, porque os elementos que vão determinar a competitividade não são necessariamente os mesmos. Bom, então aqui, só para fazer uma síntese da aula, né, englobando também a aula que foi presencial, a gente trabalhou com alguns conceitos de competitividade. Tá? Então, na aula presencial, a gente viu a questão do desempenho associado às exportações, eficiência associada a custos e preços, tecnologia associada à inovação, qualidade, e vamos colocar aqui no pacote também a produtividade, que a gente discutiu aqui no finalzinho. E aqui a gente tem algumas métricas, né, bastante comuns. Então, percentual das exportações mundiais da indústria, sei lá, indústria de automóveis brasileira nas exportações mundiais de automóveis, por exemplo, o coeficiente de importação, grau de exposição à concorrência externa, diferenciais de preço, produtividade de trabalho e produtividade total dos fatores, e os esforços e resultados inovadores, tá? Que tem a ver com essa discussão tecnológica, principalmente naqueles setores chamados de ponta, ou setores que são intensivos em tecnologia, segundo a classificação aí da OCDE. Tá? Então, esses elementos vão ser mais importantes como métricas, né, de competitividade. Bom, aqui algumas questões para reflexão, para guiar vocês também no estudo, né, para a próxima avaliação. Então, quais são os limites, né, de mensurar a competitividade apenas pelo desempenho exportador? Acho que é uma questão importante. De que forma a qualidade e o progresso técnico contribuem para a competitividade de longo prazo? E em que medida as políticas de incentivo impactam a competitividade estrutural e sistêmica de uma indústria? Bom, a referência dessa aula, como eu mencionei, é o texto da Lia Gnauer, Competitividade, Conceitos e Medidas, né, uma resenha da bibliografia recente com ênfase no caso brasileiro. Ela está disponível aqui na Revista de Economia Contemporânea, da UFRJ. Apesar de ter sido publicado em 2012, né, ele é um texto originalmente escrito em 1989, mas apesar disso é um texto ainda bastante relevante porque a gente continua usando, né, todo esse conjunto de indicadores para análise de competitividade. Bom, é isso e nos vemos na próxima aula.